estamos recebendo a advogada Gisele Castro, Gisele com um Z, tá bom? Você pode procurar ela lá no Instagram também. Tem o nosso Instagram, @ARadioPopOficial. Por enquanto a gente não vai descansar, né, Carol Serra? Estamos juntos até 5 da tarde aqui, ainda vamos trabalhar um pouquinho. E estamos recebendo visitas hoje no programa. Pois é, em homenagem à Semana Especial das Mães, a gente está recebendo a doutora, a advogada Gisele Castro, para falar sobre os direitos das mamães. E ó, ela também não tá descansando não, porque o que a gente tá bombardeando de pergunta aqui, a doutora Gisele, do intervalo, exatamente. Foi demais, né? Infelizmente temos só 1 hora com ela aqui, porque a gente tem pergunta para um dia inteiro aqui de programa. Com certeza. Mas tem mais pergunta agora, não é isso, Carol? Agora falando sobre pensão, exatamente. Olha, chegou uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente esclarecer. Se o pai não trabalha, não tem emprego, ele saiu do emprego, como é que ele paga a pensão? Ele tem que pagar a pensão? Então, Carol, boa pergunta. O pai que sai do emprego, ele tem que pagar a pensão. Mesmo como desempregado. Cata latinha, assim, se vira, mas tem que pagar a pensão, porque, afinal de contas, o menor não tem culpa disso ter acontecido. Então, o pai tem que pagar a pensão, sim. Caso ele não pague, o que acontece? A mamãe tem que entrar com ação de execução de alimentos com pedido de prisão, porque daí tem que pedir a prisão pra ele pagar a pensão. Dessa forma ele paga, viu, mamãe? Infelizmente tem muitos pais que só vão pagar dessa forma, né? Infelizmente. Isso acontece bastante. Eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com isso. Manda você me aí, deixa? Carol, fica à vontade. O programa é Vinícius Esquerdo e Carol Serra. Tamo junto. Olha só, a mãe que se retirou do mercado de trabalho, que se dedicou totalmente a cuidar dos filhos, ela também tem direito à pensão? A mamãe que se dedicou ao lar, que se dedicou aos filhos e que se dedicou ao marido, ela tem direito a uma pensão, não é vitalícia, é por um tempo, costuma ser entre 1 a 2 anos, né? Ela tem direito a essa pensão alimentícia até ela ser reinserida no mercado de trabalho, Carol. Isso é muito importante, porque as mães, várias mães se dedicam a esse momento, se dedicam ao marido, né? E de repente se vem aí no meio, né, de uma separação e de repente precisam... Surpreendida, assim. Precisam se movimentar e se reintegrar de novo, né? Exato, ela tem esse período para estar recebendo a pensão para ser recolocada, reintegrada no mercado de trabalho. Infelizmente isso acontece bastante. Eu já vi acontecer com pessoas próximas, de mulheres que se viram numa separação brusca, ela se dedicava completamente à família, às vezes o homem não deixa a mulher estudar, não deixa a mulher trabalhar, que é um absurdo, e aí ela se vê envolvida apenas na questão do lar, e quando se separam, como é que ela vai entrar no mercado de trabalho? Às vezes ela já tem uma idade avançada, às vezes ela foi, infelizmente, né, vou falar essa palavra porque é triste, mas tem que falar, ela foi trocada por uma outra pessoa, já tem casos de pai que tem uma outra família, né, porque... Infelizmente isso acontece, né? Então muito, né? tem que ter uma forma de se resguardar. Exato. Doutora, tem muita gente participando do nosso tema do dia aqui, que a gente tá falando sobre lembrança, né? Quais as lembranças que o pessoal gostaria de reviver. E muita gente tá falando sobre o nascimento dos filhos, né? Tem muita gente falando aqui, eu queria reviver quando eu segurei meu filho pela primeira vez. Tem papai, tem mamãe. Mandar um abraço aqui, ó. O Rafael tá participando. A Andréia, de Cruzeiro, falou que queria reviver o nascimento dos meus filhos, o Maicon e a Vitória. E eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo que você tem 2 filhos, é isso? Exato. Manda um beijinho pra eles. Kathleen, Gabriel, um abraço. Beijo. É isso aí. E aí, aproveitando para falar sobre esse assunto, ainda na questão da pensão, né? Falando sobre filhos, tem muito... As mensais hoje é praticamente o nascimento dos filhos. E que bom que essas famílias aqui estão unidas. Mas tem muitas famílias que não estão unidas, como a gente falou. Como que funciona a pensão da idade? Tem uma diferença se o filho for menino, for menina, se ele estiver estudando, fazendo faculdade? Até que idade o pai tem que pagar a pensão alimentícia para a criança? Então, respondendo a pergunta, né? A pensão não encerra de forma automática. Então, não adianta o pai lá parar de pagar a pensão. Fez 18 anos, vou parar de pagar a pensão. Não, isso não funciona, tá? O pai tem que entrar com ação de exoneração de alimentos. Enquanto isso, a mamãe vai recebendo os alimentos e se não receber, entra com a execução de alimentos. E se o menor estiver fazendo faculdade, ele estende até 24 anos, ele estende até o final da faculdade. Então, ele não vai ficar ali à mercê da própria sorte. Vai prolongar esse direito à pensão. Então, não é sempre que se encerra aos 18 anos. Mas eu sei também que pode ser o contrário, né? Se o menor já atingiu a maioridade e não tá fazendo faculdade, não tá trabalhando, infelizmente a justiça pode retirar esse privilégio que ele... Privilégio não, né? Direito. Esse direito que ele tem, né?
Exato, a pensão alimentícia não estimula o ócio. Então, se o menor, que agora é maior de idade, 18 anos, não está fazendo faculdade, não está estudando, o pai entra com exoneração de pensão, porque daí praticamente ele vai perder a pensão. É muito importante a gente ter essa informação, porque tem vários pais que ficam, né, naquela coisa de falar, olha, eu vou tirar a pensão, Ameaçam. E ficam ameaçando a criança, né, ou o adolescente. Isso é muito importante a mãe saber disso e os filhos também, né? Porque, Exato. enfim, tem um monte de cara que faz isso e isso é péssimo, viu? Psicologicamente pra criança. Total. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar agora sobre auxílio creche para as mães. Toda empresa precisa oferecer isso? Então, Carol, nem toda empresa tem que oferecer auxílio creche, assim prevê o artigo 389 da CLT. As empresas com mais de 30 trabalhadores e com mais de 16 anos, elas têm que oferecer o auxílio creche até a criança completar 6 anos de idade. Tá? No caso, ou disponibilizar um local para deixar os seus filhos, tá? Isso porque, segundo o levantamento do FGV, Carol, muitas mamães estavam pedindo desligamento, a licença, ainda no período de licença, pediam desligamento, ou então elas faltavam com muita frequência do serviço. E caso a empresa não cumpra essa determinação do auxílio creche, ela pode ser multada por não estar em conformidade com a lei. Doutora, eu quero fazer uma pergunta. Não tem tanto a questão da legislação nessa minha pergunta, é mais para falar sobre as crianças. Porque a gente conversando aqui, você falou que você viu muita coisa de muitas famílias. Eu imagino que você também veja sobre questão de guarda, né? Guarda compartilhada, como que é a guarda da criança. Seu trabalho se envolve nisso também? Exato. Como é que fica a criança? Porque assim, às vezes os pais se separam, nem sempre é culpa de um do outro, isso pode acontecer, mas a gente sabe que tem muita briga, muito litígio ali pra criança, vai ficar com quem? Você já viu crianças sendo muito afetadas por isso? Como é que a criança se sente nesse momento? Imagino que deva ser muito pior pra ela do que é pros pais. Exato. Tem que tomar cuidado para não dar um trauma, uma violência psicológica na criança. E a guarda, ela não tá regularizada. A mãe, quando divorcia do marido, ela tem que regularizar essa guarda. Então, a regra hoje é a guarda compartilhada, que é a reunião das decisões do direito da criança. É a guarda compartilhada. Mas muitas mamães ou papais, quando pedem a guarda, existe também a guarda unilateral. É um dos tipos de guarda, é unilateral e é compartilhada, sendo que a regra é a compartilhada, que é a decisão nos direitos da criança. Que é mais saudável, digamos assim, para a criança. Exato, né? Os dois têm participação, tanto o papai quanto a mamãe. É verdade. Isso estimula, né? A criança manter o vínculo com o pai, a manter o vínculo com a mãe. E é muito importante. Os meus pais eram separados e eu acho que não existia na minha época, lá em meados de 1800, não tinha isso de guarda compartilhada. Mas, no caso, não foi assim, né? Mas é importante isso, né? Você ter esse vínculo com os dois. Isso faz toda a diferença. Pra criança, sim. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre violência obstétrica. Porque muitas mães sofrem disso, nem sabem que sofrem disso, na verdade, né? Porque, assim, às vezes nem imaginam que isso possa existir. Ultimamente tem vários casos que vieram à tona, que vieram à mídia. E eu queria saber se a mulher, se a mãe percebeu que tem alguma coisa errada ali, quais as providências que ela deve tomar caso isso aconteça? Então, Carol, uma mãe aí de casa, foi instituída em 2018 a lei da violência obstétrica para a mamãe procurar os seus direitos, tá? O que é a violência obstétrica? É todo ato praticado por médico, pela equipe do hospital ou pela acompanhante ou familiar que ofende a mulher, tanto de forma física ou moral, tá? No caso, a violência obstétrica, elas englobam o quê? São comentários por cor, raça, sexo, etnia, por exemplo, assim, por ser mulher, negra, pobre, por todos esses fatos também, o impedimento da entrada do acompanhante dessa, que pode ser um ente querido, pode ser o marido, pode ser o companheiro ou qualquer escolhido por ela, tanto no período neonatal quanto no período do parto, o impedimento do contato com a mãe e o bebê logo após o parto também, isso é muito tirado das mamães, esse direito.
O dano físico, que é o corte entre a vagina e o ânus para ampliar o canal do parto. Essa é uma violência obstétrica que muitas mamães também desconhecem, não sabem. A lavagem intestinal para diminuir o risco de fezes durante o parto também é uma violência obstétrica. O uso da ocitocina sem necessidade para induzir o parto também é o tipo de violência obstétrica. A mãe, ao dar à luz, Carol, ela opta pelo parto normal. E o médico, mamãe de casa, quer fazer uma cesariana, que é melhor por interesse para ele, para atender os seus interesses. É uma violência obstétrica, porque ela desejava o parto normal, né? E a negativa no atendimento é essa mãe, tanto no período pré-natal, quanto na hora do parto, ou a negativa do atendimento dessa mulher, ou a demora na mulher quando está abortando. Ela sofre preconceito, ela fez isso num ato de desespero e a primeira pergunta que a mamãe faz, Carol, quando chega no hospital é assim: eu ainda vou conseguir ser mãe? Né? E elas são realmente muito discriminadas. Essas mamães que sofrem a violência obstétrica, elas devem procurar os seus direitos como, Carol? Elas têm que realizar a denúncia no próprio hospital, ligar para 180, que é a central de atendimento à mulher, ligar para 136 e, claro, Carol, ajuizar uma ação, tá? Com pedido de indenização pela violência obstétrica. É isso aí, muito importante. Hora Mais, com Vinícius Esquerdo e Carol Serra, aqui na Rádio Pop. Estamos de volta aqui no nosso último bloco do Hora Mais nessa quarta-feira e hoje recebendo visita aqui, temos visita a semana toda aqui no estúdio e hoje com a advogada Gisele Castro falando sobre os direitos da família, certo, Carol? Não, e a gente tá aqui, a gente tá aprendendo bastante, acredito que todos os ouvintes também estão gostando, né, de saber um pouco mais sobre os seus direitos, principalmente as mamães e os papais têm que ficar espertos aí, hein? Agora, eu queria aqui pra gente fazer, assim, a última pergunta, é uma pergunta que muita gente quer saber, e eu também tenho curiosidade de saber o que é o direito familiar. Boa pergunta, Carol. Boa pergunta, mamãe. Vamos lá. O direito familiar é um ramo do direito de família, é um ramo do direito civil do direito de família. Ele é um trabalho nos casos de direito de família, dos direitos e obrigações, porque partimos da premissa que todo caso em direito de família, ele requer empatia e compreensão na dinâmica familiar. Ou seja, Carol, se colocar no lugar do outro, mas com inteligência emocional, na resolução de casos, de divórcio, união estável, partilha de bens, regulamentação de visitas, né? Dentre outros casos, pensão alimentícia, execução de alimentos com pedido de prisão do devedor de alimentos, né? A guarda, alimentos gravídicos, dentre outros temas do direito de família. É tudo que a gente falou aqui, então, né? Envolve, exato, quer dizer, e mais também. Tem outras coisas que a gente, infelizmente, não vai conseguir falar aqui. Então, você já está convidada a voltar uma outra vez para poder falar sobre isso. E quem tá com alguma dúvida ainda, como é que faz para poder te achar, para poder mandar para você uma pergunta, uma dúvida? Então, Carol, tudo falado aqui e as dúvidas também, pode brotar tudo nas redes sociais. Facebook, Gisele Castro, Gisele com Z, ou Instagram, giselecastro.adv, ou digita no Google meu nome também, que tá lá. Pronto, recado dado. É isso aí. Tem umas mensagens aqui ainda, Carol, ó. A ouvinte Elizabeth mandou o seguinte: parabéns pra vocês e pra doutora Gisele. Não tive esses direitos exercidos aí na minha gravidez, não tive pré-natal, tive muita dificuldade, fui despejada pelo pai da minha filha e infelizmente existem muitas mães desamparadas. Então ela tá dando os parabéns aqui pro programa e principalmente pra doutora Gisele, porque realmente é muito importante, né? Não só a gente falar sobre isso aqui, mas o trabalho que você também faz nas redes sociais, explicando pra quem é leigo no assunto e precisa entender pra ter os direitos exercidos, é isso? Exato, eu esclareço todas as dúvidas. A mulher, na condição de gestante, não está desamparada, ela tem direito aos alimentos gravídicos, deve procurar um advogado ou defensoria pública para ver os seus direitos realizados. É isso aí, doutora. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Rafael. Falou: Vini, manda uns parabéns aí pra minha esposa Carol, que tá acompanhando o programa agora, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Carol. Feliz aniversário, obrigado aí pela participação. O Rian de Guará também tá mandando um alô. Tem o Diego Bittencourt aqui de Potim também querendo concorrer. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Antes da gente falar o vencedor aqui do par de ingressos pro Cinemais, vamos agradecer então a doutora Gisele que veio aqui. Gisele com Z, tá, gente? Não esquece. Ih, vai virar sua marca agora, hein, Gisele? Vai virar sua marca. Gisele com diferente. Z.
Obrigada eu pelo convite. Obrigado pela disponibilidade. Doutora, e com certeza as portas estão abertas para vir mais vezes aqui para falar sobre isso com a gente. Obrigada, querido. Um beijão para todo mundo aí que tá participando aqui com a gente. Obrigado pelo carinho também com a doutora Gisele. Estamos chegando no finalzinho. Carol, para de ingresso.